Brasil! 19 horas em Manaus. Muito boa noite para quem tá me ouvindo aqui ao vivo no www.webradioapp.com. Para quem tá... Eita. Para quem tá vendo a live ao vivo no TikTok também, que a gente também tá transmitindo ao vivo aqui. Para quem tá vendo no YouTube, para quem tá vendo nas redes sociais. E para quem tá vendo em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Hoje é dia... Eita, perdi as telas aqui. Hoje é dia 10 de junho. Hoje é dia da artilharia. Eu sou meio mordido com essas datas militares, tá? Mas tudo bem. E hoje é dia do faturista hospitalar. Eu não tinha nem ideia que existia essa profissão. Mas, parabéns a todos os faturistas hospitalares. Hoje, em 10 de junho, também é marca do nascimento. Seria aniversário, se estivesse vivo, do João Gilberto, músico brasileiro que popularizou a bossa nova para o mundo inteiro. Um cara hiper talentoso, histórico na nossa música. Aniversário também da Laerte Coutinho, cartunista brasileira talentosíssima também, recomendo procurarem a obra dela. Aniversário da atriz brasileira Mila Christie, que foi musa nos anos 80, 90 e que continua uma mulher linda. E aniversário também do Carlo Ancelotti, o técnico da seleção brasileira, que tá lá tentando fazer milagre, né? Cara, eu falo com tristeza. O Brasil campeão do mundo. Quem viu, viu, porque... tá difícil, tá doído, hein? Mas vamos lá, não podemos tentar. E no dia 10 de junho de 2002 também foi o primeiro experimento de comunicação eletrônica direta entre sistemas nervosos de dois humanos, realizado pelo cientista Kevin Warwick no Reino Unido. Isso aí é muito legal, cara. Tipo assim, tinha uma turma numa sala, outras pessoas em outra sala e eles se comunicavam usando apenas o cérebro. Foi muito importante, a gente ainda vai colher muita coisa relevante vinda dessa experiência aí. E no dia 10 de junho de 2003 também foi... Meu retorno tá horrível. Foi iniciada a missão Mars Exploration, que mandou rovers. A sonda espacial Spirit foi lançada para explorar Marte e tá lá até hoje, né? Mandar um abraço aqui para Assunção Alcobaça, que tá aqui acompanhando a gente já, para Natália Cliente, para Cida 16, o Mauro César da Silva, Nazir Carevani, Sandro Ferreira e mais uma galerinha, né? Então lá, galera, hoje é um dia especial pra gente saber, pra gente já começar bem informado. Vamos fazer o primeiro giro de notícias pra saber o que o mundo tá falando. Chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Vamos lá, manchete do perfil político AM, portal parceiro da Web Rádio App. CPI das Bets, relatório aponta crimes e endividamento de famílias. O relatório da CPI das Bets revela crimes como lavagem de dinheiro e endividamento de famílias devido a apostas online. Influenciadores são investigados por promover plataformas suspeitas, impactando o orçamento familiar. Manchete da Carta Capital aqui, Bolsonaro depõe ao STF sobre a trama golpista. Vai ser quase tudo em torno disso hoje, inclusive nossa pauta. Jair Bolsonaro depõe ao STF sobre acusações de 5 crimes, incluindo organização criminosa e tentativa de golpe. O depoimento é parte das investigações da trama golpista, ocorre em Brasília, com Braga Neto depondo por videoconferência, porque está preso e continua preso. Manchete do Brasil de fato aqui, Justiça Argentina ratifica a sentença contra Cristina Kirchner e ex-presidenta não poderá ser candidata e deverá cumprir pena de prisão. A Suprema Corte Argentina confirmou a condenação de Cristina Kirchner a 6 anos de prisão e inabilitação política por administração fraudulenta. Ela pode cumprir pena em prisão domiciliar e está fora das eleições de 2025. Manchete do Brasil 247. Sentado no banco dos réus, Bolsonaro nega a tentativa de golpe, performa cinismo e transforma depoimento em ato político. Bolsonaro nega a tentativa de golpe em depoimento ao STF, usando cinismo, foi muito cínico mesmo, e transformando a sessão num ato político. Acusado de crimes graves, ele minimiza os planos golpistas como críticas dentro da legalidade. Mentira. Manchete do Opera Mundi aqui. Cristina Kirchner convoca a militância diante de provável condenação na Argentina. Que a gente já viu o que aconteceu, né? Cristina Kirchner mobiliza apoiadores antes de possível confirmação de sua condenação a 6 anos de prisão por administração fraudulenta. A sentença, considerada lawfare, impede sua candidatura e gera protestos.
E a manchete do ICL Notícias aqui, convite, Bolsonaro, Moraes, apoiadores. O texto mencionou o convite que o Bolsonaro fez a apoiadores, citando Alexandre de Moraes no contexto de tensão política. E já falando sobre isso agora, vamos entrar no tema de hoje, né? Golpistas e covarde, os depoimentos que mostraram que eles realmente são. Hoje a gente teve os depoimentos do Anderson Torres, do General Heleno. Deixa eu só tentar ajeitar meu retorno aqui que tá me incomodando muito. Ok. Aqui já, ok, sai, pronto, agora sim. Hoje a gente teve os depoimentos do Anderson Torres, do General Heleno, do Bolsonaro, do Paulo Sérgio, general também, e do Braga Neto. Em resumo, eu fiz aqui um breve resumo do que foram os depoimentos, mas não de falas, oh meu Deus do céu, agora saiu, tá. E o que ficou claro em todos os depoimentos é o quanto eles são covardes. Sim, eles são muito covardes, mas por que eu digo que eles são covardes? Pela postura que já foi assumida. Primeiro, o Heleno foi o Anderson, ele se fez de coitadinho lá, ele quase chorou, falou que lamentou ter perdido o celular nos Estados Unidos, porque o celular dele poderia ajudar muito na defesa dele, que quando ele chegou entregou a senha da nuvem. O fato é que a tentativa de golpe, o ato final da tentativa de golpe, aconteceu no dia 8 de janeiro. No dia 6 de janeiro, o Anderson vazou do Brasil. Pegou um avião, se tacou para Disney junto com o Bolsonaro, foi lá brincar com o Mickey, foi lá abraçar o ratinho lá. E aí, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes até comentou, citou até um provérbio chinês lá, dizendo que coincidências não existem. E aí primeiro o Heleno falou que existia e tal. O fato é que o Anderson se fez de coitadinho, dizendo que aquilo não podia ter acontecido. E realmente, se todo mundo, se a Polícia do Distrito Federal tivesse cumprido o que estava, pelo menos aparentemente, desenhado lá, não teria acontecido. Mas houve conivência, tanto que coronéis estão presos. Então, o brabão do Anderson Torres, aquele que naquela reunião lá de junho falou, a gente vai se fuder, porque sei o quê, porque nós temos que botar pra cima, se fez lá de coitadinho, chorou porque os meus filhos, não convenceu ninguém, só mostrou o quanto ele e a turma dele são covardes. E aí a gente teve o depoimento também, esse na verdade foi antes do Anderson Torres, né, que foi do General Heleno, que já começou dizendo que só responderia as perguntas do seu advogado. Ele tem esse direito? Tem. Esse direito existe, está previsto no Código de Processo Penal, está sacramentado na jurisprudência brasileira, ou seja, em qualquer tribunal do Brasil, qualquer réu que vai depor, ele pode dizer, eu só vou responder as perguntas formuladas pelo meu advogado. Ponto. É direito dele, enquanto cidadão, enquanto réu num processo. Agora, enquanto agente político, isso me diz que ele é covarde, como os outros. Por quê? Ele se enrolou respondendo as perguntas do advogado dele. Teve uma hora que o advogado dele fez uma pergunta lá sobre se alguém tinha conversado com o Bolsonaro sobre golpe, alguma coisa. Ele falou, não, ele não dava oportunidade. O que é que ele quis dizer? Que queriam, mas que o Bolsonaro não estava dando oportunidade. Mentira, ele estava tentando... Ou seja, o Heleno sabia, ele conhece sua natureza, ele sabia que ele não ia conseguir se manter seguro e dar respostas que não o comprometessem, então ele decidiu de uma forma covarde, legal, sim, mas no caso dele é covardia, porque posava de valentão, ser valentão com uma tropa de homem fardado na frente, é fácil. Dentro de um tanque de guerra, é fácil. Cometer diversas atrocidades, como ele é acusado de ter cometido quando comandou tropas no Haiti, é fácil. Na hora de estar de frente para um juiz, para responder pelos seus crimes, aí falta coragem, né? Não, só vou falar com a minha defesa. Então tá.
Mostra bem quem é essa gente, quem é essa galera. E aí, antes, a cereja do bolo, ela foi antes do final. Geralmente a cereja do bolo é no finzinho, aquilo para coroar, para ficar ótimo, mas nesse caso aconteceu antes, que foi o depoimento do Bolsonaro, que estava todo mundo extremamente ansioso para ouvir, eu também era um desses, para ver qual era a desculpa. Vamos lá, te defende, qual vai ser a postura? Você vai continuar naquela agressividade lá? A gente vai ver aquele Bolsonaro da Avenida Paulista, que falou que não ia mais obedecer nenhuma decisão do Alexandre de Moraes. Aquele que disse para o ministro Fux, num trio elétrico na Paulista, enquadre os seus, senão vai ter alguma coisa errada, vai acontecer o que nós não queremos. Aquele Bolsonaro que chamou o Alexandre de Moraes de canalha, num trio elétrico na frente de 1 milhão de pessoas. Vamos lá, será que foi esse Bolsonaro que a gente viu? Não. A gente viu um Bolsonaro mansinho. E, cara, quem tiver curiosidade, eu recomendo. Procurem o vídeo do depoimento. É visível, dá pra ver o Bolsonaro tremendo quando ele segura uma folha de papel. Ele tinha dificuldade de falar no começo do depoimento, de tão nervoso que ele estava. O ritmo da fala dele estava totalmente alterado. A respiração dele estava ofegante. Eu até estava... Se a coisa se mantivesse, inclusive, naquele nível de tensão do Bolsonaro até o final, eu acho que ele tinha saído dali para um hospital, porque estava muito pesado, era visível o quanto faltou coragem ali, o quanto tinha medo, nervosismo, pressão, tensão. Procurem, recomendo a ver. Então, ele durante o depoimento ele foi confrontado pelas mentiras dele. Numa das reuniões ele falou, ele ensinou lá porque o Fachin está recebendo seus 30 milhões, fulano está recebendo 40 milhões. E aí perguntaram, de onde você tirou essa informação? Quais eram os seus indícios? E ele falou que não tinha indício nenhum disso, que era no calor do momento, e pediu desculpas ao Alexandre de Moraes, aos demais ministros. Ou seja, é nobre pedir desculpas? É nobre, é um ato nobre. Só que é um ato nobre quando você reconhece que errou e você pede desculpas. Naquele momento não era ato nobre coisa nenhuma. Naquele momento era uma amostra, mais uma, de covardia. Não é não, Valderi Souza? Confirma aí. E aí, em seguinte, ele foi desmentido nisso. E ele também repetiu de novo uma mentira que ele conta de que ele não podia, de que o PL foi punido, pegou uma multa de 22 milhões por causa daquele processo questionando as urnas, que se recorresse a multa ia aumentar para 200 milhões e o partido podia até perder o registro. Cara, isso é de um absurdo, isso é tão absurdo que eu achei que ele não ia levar isso para lá, porque era óbvio que ele ia ser desmentido, ele ia ser confrontado sobre isso, como foi. E aí o próprio ministro Alexandre de Moraes afirmou para ele, isso daí não é verdade, porque o PL recorreu e o TSE confirmou por unanimidade, ou seja, os 7 ministros. E aí o Bolsonaro falou, não, mas recorreu da multa só, né? Recorreu não do mérito. Ele falou, não, recorreu de tudo e o TSE confirmou a multa por 7-0. Ou seja, a mentira dele de que eles tinham uma ação válida, que fizeram questionamento à justiça e que tomaram uma multa injusta e que não pôde recorrer porque senão essa multa ia ser aumentada exponencialmente, o partido ia perder o registro, isso foi desmentido na cara dele, na cara de todo mundo que lambe as botas dele e que estava assistindo. E ele ficou lá com cara de idiota. Procurem, cara, eu recomendo assistir, recomendo muito. A primeira parte do depoimento dele é muito interessante de se assistir, que foi a mais sensível, assim. E aí tá, pediu desculpas, teve as mentiras desmentidas, e ao final tentou brincar, tentou convidar o senhor para ser meu vice. É engraçado que isso é um sintoma também do quanto ele estava declinando da posição de enfrentamento ao tribunal. Ele não teve coragem para enfrentar aquelas pessoas de quem ele esculhambou durante anos. E o curioso também, eu estava vendo no Twitter, nas contas dos bolsonaristas lá, a turma tá de novo naquele xadrez, não, vocês não entenderam o que o Bolsonaro quis fazer, ele quis fazer isso. Meu irmão, ele não quis fazer nada. O Bolsonaro ali estava simplesmente se tatando de medo. Ele estava em pânico, estava assustado, estava desesperado
e tentou contemporizar, fazer uma brincadeirinha e tal, mas não funcionou em hipótese nenhuma. Bom, vamos lá, continuando com o brio aqui dos nossos gloriosos militares, né? Cara, eu até comentei, a gente tem muita sorte que o Suriname não é expansionista. Porque se assumir um presidente lá no Suriname que decidir que eles querem ser uma nação maior, que eles querem território e que eles querem conquistar um terreno que vai se chamar Suriname do Sul, eles invadem o Brasil, porque se depender do exército brasileiro, nós estamos muito que lascado. Paulo Sérgio, general, 4 estrelas, ex-ministro da Defesa, já começou pedindo desculpa. Chegou, foi a primeira fala dele, eu peço desculpas por algumas falas, todo mundo tentando tirar o seu de reta, tentando contemporizar e dando as suas desculpas. O que mais se ouviu em todos esses depoimentos foi, não me recordo, não era bem assim, estava fora de contexto. Não teve um daqueles caboclos lá com farda, seja a azul da Marinha, seja a verde oliva do Exército, cheio de estrela no peito, cheio de patente do caramba 4, não teve um para chegar lá e assumir o BO. Fiz, era isso e acabou-se. Ponto. Eu até respeitaria alguém que fez isso, óbvio, vai cumprir sua pena, vai pra cadeia, dane-se. Mas pelo menos o cara foi macho e bancou o BO lá. Não teve um até agora. E provavelmente não vai ter nos outros depoimentos. Ainda tem um monte de milico para ser julgado ainda nos 2 blocos seguintes. Acredito que na semana que vem começarão os depoimentos. Espero que eles também tenham transmissão pela TV aberta, porque é muito legal. Cara, você que simplesmente gosta de política, assista, que é importante, é um momento histórico do Brasil. Você que é estudante de direito, que pretende estudar direito, assista, porque aquilo ali também é uma aula de processo penal. Vale muito a pena assistir. E você que simplesmente quer ver o Bolsonaro se lascar, assista, que é legal também ver a turma dele mostrando quem eles realmente são, que é um bando de covardes. E aí, por fim, o último depoimento que teve foi do Braga Neto, que está preso desde janeiro, né? Eu vi, cara, pode ter sido impressão minha, porque eu não sou bom fisionomista, mas eu tive a nítida sensação, quando eu vi a imagem do Braga Neto, de que ele está bem mais magro, de que ele estava abatido fisicamente. Ele tentou manter a pose e tal, falar tranquilamente, até brincou lá, tomou-lhe uma lapada na cara do Xandão, mas eu vi o Braga Neto mais abatido fisicamente. E, cara, apesar de ele não está cumprindo pena, ele está cumprindo prisão preventiva num batalhão do Exército. Ele não está numa cela, não tem grades, não tem carcereiro, ele tem um quarto, ele tem um guarda-roupa, ele tem um banheiro privativo, ele provavelmente tem um ar-condicionado lá, tem uma TV, tem uma cozinha. Na internet tem as informações. Ele tem todo mundo lá babando o ovo dele, quando passam por ele tem que prestar continência, mas ainda assim ele está preso. Eu sou um defensor ferrenho da liberdade. Eu acho que, nem você ficar preso num palácio, ainda assim você está preso. E bom não é. Então, ainda que o Braga Neto esteja em condições melhores carcerárias do que 100% do sistema carcerário brasileiro, não tem uma única cadeia no Brasil, nem Tremembé, aquela lá em São Paulo, que é a prisão dos famosos, nem lá eles têm sequer uma fração do conforto e tranquilidade que o Braga Neto tem lá no batalhão onde ele está preso. Mas ainda assim, ele está preso e ele está sentindo. E assim, empatia, cara, tem empatia. Eu sou totalmente garantista, eu sou totalmente a favor de rever o sistema penal brasileiro. Eu entendo que cadeia não melhora ninguém, mas óbvio, cadeia é necessário para punição e para você separar gente ruim de gente boa também. Não pode deixar um psicopata solto. Então a cadeia é uma ferramenta necessária ainda na sociedade. Nós ainda não descobrimos outra forma. Agora, eu posso falar com propriedade da questão do Braga Neto, porque eu luto por um sistema penal humano. Um sistema penal que respeite os direitos do preso, que estão lá previstos, escritos, bonitinhos lá na Lei de Execuções Penais, que respeite os direitos dos familiares do preso. Então, eu defendo isso há muito tempo. Eles não.
Essa turma é a turma do, tem que se fuder. Bandido bom é bandido morto. Não, não existe bandido bom. Um ser humano que vira bandido, ele não é bom. Agora, você tem ferramentas para tentar ressocializar os seres humanos e a lei manda que elas sejam usadas. Então, vi o Braga Neto muito abatido. Não tenho pena nenhuma, não. Acho que se eles tivessem conseguido o que eles pretendiam, aquele golpe de Estado que eles tentaram aplicar, muitos de vocês que estão vendo aqui, deixa eu ver, o Vilas, o Antônio Paulo, Paulo Alves, Claudomiro, José Xavier, Pedro de Jesus, a gente estaria sofrendo na mão desse pessoal. Quem questionasse podia ser preso, torturado, morto ou desaparecer, como aconteceu com centenas de pessoas na ditadura militar. Oficialmente nós tivemos cerca de 400 mortes no Brasil, mas torturas e agressões foram inúmeras. Então, não tenho pena nenhuma, quero esse cara na cadeia, com todos os direitos humanos assegurados, com todas as garantias que a Constituição, que eles estavam atacando, lhes garante. Eu defendo que eles tenham esses direitos. E eu tenho certeza que todo mundo que ouve o Web Rádio App, que está vendo 10 minutos aqui, também defende isso, porque a gente é democrata, mas segregado. E aí, ao final, fez o depoimento dele também disse que isso não aconteceu, que não tinha como, ficou inventando subterfúgios lá. Depois eu recomendo vocês procurarem para assistir. E aí também não responderam nada com nada, deram a versão deles. No final da sessão, o ministro Alexandre de Moraes, de ofício, ou seja, por vontade própria, por liberalidade, ele revogou uma das medidas cautelares que estavam vigentes. Todos aqueles 8 réus, eles não podiam manter contato entre si. Então, agora, como eles já foram ouvidos, já responderam a denúncia, as testemunhas deles já foram ouvidas, eles já apresentaram provas e eles já foram ouvidos pessoalmente, então não tinha por que manter essa cautelar e o ministro Alexandre de Moraes resolveu derrubá-la. Então agora eles já podem se encontrar, podem combinar como é que vai ser. Eu vou pedir para cumprir pena em tal lugar, tu vai pedir onde e tal. Problema deles. Que voltem a ser amiguinhos, fazer os saraus que quiserem. Mas ele não revogou a prisão do Braga Neto. Isso é um sintoma muito forte. Quando a gente atua no direito penal, a gente consegue perceber aproximadamente... Deixa eu ajeitar essa porcaria aqui da câmera. Aqui, meu rei. A gente consegue perceber alguns movimentos dos magistrados. Por exemplo, o réu foi ouvido, ele está preso. Se o juiz acha que há uma tendência, pelo que ele já apurou na instrução processual, de absolvição ou de uma pena que não comece no regime fechado, ele já manda liberar o cara ali mesmo. Ele já, de ofício, já revoga a prisão preventiva, manda o cara para casa. E o ministro Alexandre de Moraes não fez isso. Olha o Gabriel dizendo, vai sonhando que vão prender o Bolsonaro. Tô sonhando mesmo, esperando o dia, Gabriel. Então, o ministro Alexandre de Moraes não fez isso. Ele manteve a prisão preventiva do Braga Neto. Ou seja, há uma expectativa de que, e isso aí ele sinaliza claramente, que muito provavelmente, pelo que ele já apurou na instrução criminal, pelo que ele ouviu das testemunhas, pelo que ele ouviu no depoimento dos réus, a tendência é de que ele aplique uma condenação que seja cumprida inicialmente em regime fechado. Quando que uma condenação começa em regime fechado? Quando ela é superior a 8 anos. Então, muito provavelmente esse vai ser o caso. Está se especulando aí, alguns analistas falam em coisa de 40 anos, outros falam em 25. Eu acho que vai estar mais para isso aí. Vai ser algo assim entre 25 e 30 anos, para essa galera sentir o peso da justiça e desestimular novos atos criminosos nele, né? Mas o fato é que hoje finalizou-se a oitiva dos primeiros 8 réus da trama de golpe. E o que a gente pôde observar de todos esses réus dessa trama de golpe é que eles são muito covardes. (19h24) em Manaus. Deixa eu mandar um abraço pra galera que tá me acompanhando aqui. O Vilas, Antônio Paulo, Paulo Alves, Valdir Schwertz, Lourenço Pereira da Silva, Antônio Mendes, Raquel Santos, User, Pedro Marques, Fernando Justino,
Zé Mamédio, Boanerges Simões, Lucinei Mariotti, Valdemar Costa, mais um monte de gente, não dá pra falar o nome de todo mundo, mas muito obrigado pra todo mundo que tá aqui. E agora, pra gente não ouvir só o que eu tenho pra falar também, vamos pro nosso segundo giro de notícias pra gente saber o que o mundo tá falando. Vamos lá, chama a vinheta. Olha, Tereza Aparecida, boa noite, Paraná. Boa noite pro Paraná, Tereza. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Vamos lá, manchete da revista Fórum. Interrogatório no STF expõe estratégia de Bolsonaro para reescrever narrativa da derrota em 2022. Bolsonaro usa depoimento no STF para negar golpe e reescrever narrativa da derrota, alegando perseguição e minimizando planos golpistas como críticas. Manchete do portal vermelho.org. Garnier se esquiva de evidências e esquece muitos detalhes. Almir Garnier, ex-chefe da Marinha, nega apoio ao golpe em depoimento ao STF, mas se esquiva de evidências e omite detalhes de reunião com Bolsonaro em 2022. Manchete do portal The Intercept Brasil aqui. Milicianos usaram munições das Forças Armadas e polícias do Rio e Ceará contra policiais em operações no Rio, revelando desvio de arsenais estatais para o crime organizado. Portal Esquerda Online. Olinda é a primeira cidade a aprovar o Dia do Estado Laico no Brasil. Olinda aprova dia 21 de janeiro como Dia do Estado Laico. Pioneira no Brasil para promover a separação entre Estado e religião e combater a intolerância religiosa. Parabéns ao povo de Olinda, gostei. Manchete do jornal GGN aqui. Bolsonaro transforma depoimento no STF em palanque para golpe. Negando o golpe e usando tom beligerante, Bolsonaro usou depoimento para reforçar a narrativa de vítima e atacar instituições. E finalizando aqui, manchete da agência pública. Protestos em Los Angeles. Quem é o líder sindical detido nos Estados Unidos? Líder sindical brasileiro é detido em protesto em Los Angeles. Ativistas de causas trabalhistas, ele participava de ato contra políticas locais quando foi preso. Galerinha, lá nos Estados Unidos o bicho tá pegando também. Aqueles que se dizem defensores da democracia, estamos vendo lá o que essa galera faz, né? Enfim, vamos seguindo por aqui. Vamos agora falar quem é a pessoa nefasta de hoje, a pessoa horrível. Chama a vinheta. Pera, cuidado aí. Olha a frente aí, por favor. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Pessoa nefasta. A pessoa nefasta de hoje é Érica Marena. Érica Marena, nascida em Apucarana, no Paraná, em 1975, formou-se em Direito pela UFPR e ingressou na Polícia Federal em 2003, após atuar como procuradora do Banco Central e técnica da Justiça Eleitoral. Especializou-se em crimes financeiros, destacando-se em investigações como o caso Banestado, que projetou Sérgio Moro. Marena ganhou notoriedade na Operação Lava Jato, que batizou em 2014, liderando investigações de corrupção na Petrobras. Em 2016, foi a mais votada em lista tríplice para a diretoria da PF. Em 2017, comandou a Operação Ouvidos Moucos. Em 2018, foi nomeada por Sérgio Moro para chefiar o DRCI no governo Bolsonaro, consolidando sua influência. A carreira de Marena desmoronou com denúncias de irregularidades. A Operação Ouvidos Moucos, que levou ao suicídio do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, foi criticada por falta de provas e abusos. Acusada de forjar depoimentos na Lava Jato, enfrentou sindicâncias e perdeu o cargo na DRCI em 2020. Aposentou-se em 2025 após 22 anos, manchada por condutas questionáveis e excessos autoritários. Cara, eu não me canso de falar desse caso. Houve essa Operação Ouvidos Moucos, que a Érica Marena, delegada aposentada, presidiu. Eles entraram na Universidade Federal de Santa Catarina, onde o professor... Oh, meu Deus, me fugiu o nome do professor aqui. Havia um professor lá que era de carreira e o cara foi algemado pelas mãos e pelos pés, botado dentro de um camburão. Luiz Carlos Cancelier, professor, colocado dentro de um camburão, proibido de entrar na universidade, com aquela pirotecnia toda que era peculiar à Operação Lava Jato. E depois se mostrou
que os números que a Lava Jato falava sobre ele não eram reais, que não tinha sequer havido o giro de dinheiro que eles diziam, que ele não tinha roubado nada, nunca se provou nada contra ele. Ele não aguentou a humilhação e se suicidou no shopping de Santa Catarina, porque quem tem honra não aguenta viver sem. Então, a pessoa nefasta de hoje é Érica Marena, não esqueçamos dessa mulher. E prosseguindo também, mas a gente falou de pessoa nefasta, falamos de gente ruim, vamos falar de notícia boa agora também, de coisa interessante, coisa que vale a pena falar. Vamos lá, chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje: Crédito do Trabalhador libera 3,8 milhões de dívidas com juros mais baixos e inclusão financeira. Milhões de trabalhadores agora podem migrar dívidas antigas para o Crédito do Trabalhador com taxas de juros reduzidas e mais benefícios. O programa já movimentou 14 bilhões de reais, ajudando principalmente quem ganha até 4 salários mínimos, promovendo inclusão financeira e alívio no orçamento familiar. O governo federal reforça o compromisso de reduzir ainda mais os juros, incentivando a portabilidade e combatendo abusos. Com a facilidade de migração e a segurança do desconto em folha, o programa traz esperança e mais dinheiro no bolso dos trabalhadores, substituindo empréstimos caros por opções justas e acessíveis. 19 horas e 31 minutos em Manaus. Muito obrigado para quem me acompanhou aqui no www.webradioapp.com, para quem assistiu ao vivo no TikTok, para quem está assistindo no YouTube, no Spotify, no Facebook, em qualquer outro meio de comunicação que exista. Você que não ouviu no Web Rádio App, você que está ouvindo pelo www.webradioapp, assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, manda para alguém que você acha que também tem que ouvir. E você que acompanhou pelo YouTube, pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login. Tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde e de segunda a sexta, 15 horas, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Muito obrigado, amanhã, 19 horas, estamos de volta.